Já estamos ao vivo. Deixa eu só confirmar aqui. Está sendo transmitida. Vamos lá. Gente, olá a todas, todes e todos. Eu sou Noélia Rodrigues, eu sou educadora popular e eu faço parte do Coletivo de Educação Popular e Libertário, CEPL. O CEPL hoje, né, dia 25 de novembro, em mais um CEPL Convida, né, o nosso projeto desde agosto até agora, a gente já recebeu muita gente bacana, muita gente da luta, a gente já recebeu muita gente que está aqui, né, para poder mostrar que veio, não está de bobeira, né? Então, assim, recebemos escritoras e escritores, artistas, sambistas, boêmios, alfabetizadoras, educadoras populares, educadores populares, e estamos aqui justamente nesse processo, né, num processo anti-de e contra-colonial. E hoje, como eu falei, já 25 de novembro, portanto, nosso penúltimo encontro do CEPL Convida. A gente está com várias atividades aí no YouTube, vocês podem dar uma olhada no nosso canal no YouTube. Desde março, né, a gente teve papo reto, a gente tem leituras devidas e escritos divergentes, que a gente conversa. Aí conseguiu botar, Alberto. Uhul! Conseguiu botar a câmera, Jaine, aí, ó, arrasou. E a gente vem lutando, né? Pois é, a gente vem lutando justamente isso, né? Para conseguir se adaptar a esse ambiente virtual, e a gente tem feito esse enfrentamento, tem conseguido, não é fácil. De repente, no meio do negócio eu caio, porque a minha internet não é boa, mas a gente continua aí enfrentando. A gente teve papo reto, leituras escritas devidas e escritos divergentes. A gente tem uma série de outras atividades, café, né, quarentena, a gente teve também, enfim, sempre tentando trazer, né, questões pontuais, questões gerais e questões atuais, né, e que a gente precisa falar. Muitas das vezes questões que não são comentadas, muitas vezes questões que não são, que são silenciadas, né, questões que são ultra importantes para a nossa sociedade, mas para uma parcela da sociedade, uma parcela grande e significante da nossa sociedade, mas que é literalmente silenciada, que é uma parcela da população que banca isso tudo, uma parcela da população que está na base da pirâmide, né? Mas que quase 100% das vezes é silenciada. Então, nada melhor que falar sobre filosofias de África, né? Nada melhor que falar sobre as questões de decolonialidade, de anti e contra a colonialidade, do que a gente está aqui com o CAEF, que é o Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia. Com o tema Precisamos Falar sobre as Filosofias de África e a Violência Colonial. Já ouviram falar na filosofia de África ou vocês acham que filosofia é só na Grécia? Vocês já escutaram falar na violência colonial? Não? Então, vocês vão escutar falar hoje. Eu acho que vocês já escutaram. Quem acompanha o CEPL já escutou bastante, né? A gente teve um mini curso chamado Narrativas e Práticas em Educação Popular em Abiyala, Construindo e Trocando Saberes Nossos, em que a gente falou muito sobre processos da violência colonial, né? E falamos da filosofia de África, das filosofias de África. A gente sabe muito bem, né, que a filosofia ela não nasce, a gente descobre isso ao longo do caminho, nos dizem isso na academia, que a filosofia nasce em Grécia. Mas será que é isso mesmo? Né? Será que isso é verdade? E para isso, a gente está, então, hoje contando com essa parceria preciosa de companheiras e companheiros do CAEF, Jaine, querida, que fez essa ponte com a gente, né, que fez toda essa articulação, Jaine Santos está aqui com a gente, o Alberto Neves também, que faz parte do CAEF, está aqui com a gente, e seja bem-vinda, seja bem-vindo, e todo mundo que está assistindo a gente no Facebook e que assistirá no YouTube, também seja bem-vindo e bem-vindo. Jaine. Espera aí que está sem o som, deixa eu botar aqui. É que estava com barulho?
Espera aí. A gente tirou. Ativar. Vê se você consegue, Jaime, tirar botar o som. Aí. Boa tarde, gente. Meu nome é Jaime Pacheco, sou integrante do CAEF. Nós, do CAEF, somos um coletivo de filosofia, somos autônomos. Ele nasceu num grupo de estudos, onde a gente tinha por objetivo assimilar de forma um pouco mais simplificada, um pouco mais popular, aqueles conhecimentos que são passados de forma mais conteudistas, mais massivas, né? E desse esforço que a gente fez para tentar entender um pouco mais desses conteúdos, acabou nascendo uma reflexão de que aquele conteúdo não seria o suficiente ou não se enquadraria na nossa realidade. Então, o coletivo tem por objetivo tornar essa filosofia da academia, essa filosofia, como posso dizer, gregoriana, greco-romana, né? Algo popular. Quando a gente tentou tornar mais popular, trazer para uma linguagem mais fácil, tornar a filosofia algo palpável, algo prático, que possa auxiliar a gente no dia a dia, nos deparamos justamente com várias filosofias, que existia a filosofia produzida por qualquer etnia, que a etnia seria o quê? A autodeterminação de um povo. Então, aquele povo que chegou nesse nível de autodeterminação, ele teve que interpretar a vida. Então, o que é a filosofia? Ela é uma ferramenta mental onde nos ensina, nos habilita a interpretar a vida. Olha como isso é importante, né? Então, a gente está muito feliz hoje de poder falar um pouco desse assunto, ensinar as técnicas que a gente aprendeu e falar de filosofia africana, que é falar de ancestralidade, que é falar de atravessamento colonial, epistemicídio. Tem muito assunto para a gente falar sobre essa filosofia tão ampla, tão grandiosa que é a filosofia africana. E que a gente não aprende isso nem na escola, né? Quando tem filosofia, quando tem, né? Sobre a Grécia, como a gente está falando, sobre a Europa, né? O eurocentrismo ali, né? Ditando o que é o pensamento, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que é virtude, o que não é, né? E na academia, então, na universidade, aí que fica muito mais longe, né? E aí a gente bota o dedo na ferida e o CEPL está aqui para isso, né? Para a gente trazer epistemologias outras, né? Divergentes e insurgentes. Alberto. Oi, está me ouvindo? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Posso começar? Tem alguma pergunta prévia? Não, pode se apresentar, começar falando questões, igual a Jaine já começou, já maravilhosa, colocando várias interrogações na nossa cabeça de quem está assistindo aí. Pode falar. Aqui é bate-papo mesmo, aqui não tem essa história de... Beleza, meu nome é... Pode ir. Beleza. Meu nome é Alberto Neves, sou estudante de filosofia e educador, sou integrante do CAEF, e o CAEF surgiu em 2015, a gente é da faculdade da FAPCOM, Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. E lá em 2015, quando a gente começou o curso, a gente se juntava assim, aos finais de semana, a gente tinha aula até de sábado, a gente se juntava aos finais de semana e trazia um tema, um autor, para fazer alguma discussão, e geralmente eram os autores que a gente não estudava nessa linha cronológica da filosofia, que é tipo, que é a Europa, né? Que começa lá na filosofia clássica, na Grécia Antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e contemporânea. E com isso a gente ia trazendo outros autores que acabava que nessa linha cronológica não era apresentado ou ficava subjulgado, né? E aí o CAEF surgiu assim, começou a tomar corpo, depois que a gente começou grupos de estudos, aí começou a tomar corpo conforme a gente foi passando em algum... Sempre pensou em fazer atividade assim, que conciliasse teoria e prática. Então a gente sempre tentava associar um conteúdo e tentar também
trazer para a prática, né? E é isso. Aí o KF foi tomando corpo após a gente... Um dos conceitos que eu gosto do KF, que foi uma ideia do Ricardo Silva, aqui, um dos integrantes do KF, o Ricardo Silva e o Felipe Almeida também, que a gente, quando a gente começou, foi, mano, assim, né? Estamos na caminhada desde sempre. E foi chegando novos integrantes, novos participantes, e é muito bom quando vem mais pessoas contribuir. A gente está sempre aberto para a contribuição do pessoal. E um conceito que o KF tratava e trabalha, começou, um conceito que a gente tratou e trabalha até hoje, é a filosofia popular, né? A gente trazer a filosofia para a periferia e não deixar assim, a filosofia não está restrita às quatro paredes da instituição. A filosofia não precisa ser tratada só na faculdade. A gente trazer a filosofia de forma popular, e quando a gente põe a ideia de popularizar, não é inferiorizar, não, é democratizar. E a gente chegar num local periférico e falar da forma que a pessoa vai entender, tentar simplificar ao máximo e tratar essa questão teórica numa linguagem que a pessoa consiga entender, consiga absorver, trazendo para o mundo da pessoa, né? A gente tem que a filosofia é refletir o mundo, refletir a vida, refletir os nossos problemas, né? A gente não precisa só ficar, como disse o Karl Marx, né? A filosofia também tem que mudar o mundo. Então a gente também tem essa ideia assim, de tentar, com essas atividades, com o coletivo e tudo mais, começar com essa mudança na reflexão da pessoa, na mente, e gerando, é um trabalho de formiguinha, mas aos poucos a gente vai conscientizando, trabalhando, refletindo, colocando a pessoa para refletir, colocando dúvidas na cabeça da pessoa, né? E é isso. Estamos aí na caminhada e esperando mais projetos e muito mais coisas pela frente. Maravilha. Jaine, quando Jaine fala, né, da questão da ancestralidade, né, da questão do silenciamento, né, aí eu trago também a questão da subalternização, né, que é colocado determinados saberes, né, em detrimento de outros, em detrimento não, em ascensão de outros, você subalterniza uns e coloca outros como, nossa, esse é o conhecimento e a gente só pode, né, a partir desse conhecimento. É o que a Europa fez, né, historicamente faz. Né? É um conhecimento embranquecido, é um conhecimento que tem um pilar ancorado nesse signo, né, do homem branco, hétero, né, que está ali ditando regras, que tem o patriarcado ali como uma âncora, né, e ditando saberes e colocando questões que, não, isso aqui só nós que podemos pensar. Né? E quando a Jaine, né, e o Alberto trazem, junto com o KF, essas questões de que a gente precisa popularizar a filosofia. A filosofia, entende-se que seria uma... Não é para mim, não. É igual a política. Né? As pessoas falam, política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. E que fará a filosofia? As pessoas acham que é coisa de rico. Né? E quando a gente descobre que não, né, Jaine? Sim. A filosofia ela está em tudo. Né? Eu assistindo uma live com a Jaine, ela falando sobre isso, né, com os outros companheiros também lá do KF, a filosofia precisa estar em tudo, né, Alberto? Precisa estar na favela, na periferia, a gente precisa pensar os porquês, né? São os famosos porquês que Paulo Freire tanto usava, né? Por que a gente está aqui? Né? Por que a gente, né, vive numa sociedade desigual? Né? Será que é culpa nossa? Né? Será que não é? E a filosofia tem muito para explicar, principalmente filosofias de África. Jaine, quando a gente fala dessa questão que você já trouxe para a gente como uma flecha maravilhosamente, essa questão da ancestralidade, né? Essa questão da gente poder falar dos saberes que foram silenciados, né? Da gente poder dizer assim, isso também é conhecimento, porque para eles o conhecimento nosso é saber, para eles é conhecimento. Para eles, o que eles entendem como cultura, eles falam que da gente é folclore. Né? Então, a gente precisa desmistificar saber e conhecimento, cultura e folclore, porque eles hierarquizam saberes. E a gente precisa saber que a gente não tem que hierarquizar saberes, mas que todo saber é necessário. Só que existe uma usurpação colonial aí, né, Jaine? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa usurpação que aconteceu, o Alberto também, para a gente entender,
né? Por que se fala tanto num tipo de conhecimento e não em outro? É contigo, Jaime. Bom, eu tenho um pensador, filósofo, astrólogo, cientista, ele tem vários títulos, mas o nome dele é Job. E tem um pedacinho de um texto dele que fala o seguinte: a imagem que temos de nós mesmos vai definir o que podemos ou não ser e fazer no mundo. Por isso, até hoje, o projeto colonial nos entope de imagens do branco em posição de poder e só viraliza as imagens e situações sobre os negros quando é situação de desgraça. Por isso, eles embranqueceram Jesus, os faraós, a filosofia, a medicina e muitos outros. A imagem é poder. Para a ciência espiritual africana, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a própria manifestação da divindade. Amar para nós é reconhecer Deus no outro. Ele usa uma palavra africana que fala Heru. É esse saber filosófico, psicológico deificado. Cuide do que alimenta a sua consciência e o seu inconsciente, porque ele se alimenta de imagens. Eu acho que esse texto diz muito sobre todas essas perguntas. Por quê? Porque tudo isso foi uma questão de poder. Digamos assim, eu vi até um texto ontem que me resumia muito. A natureza deu tudo para todos, mas alguns quis pegar mais do que podiam, mais do que mereciam, mais do que era seu. E esses que quiseram pegar mais, acabaram deixando alguns sem nada. E isso não se trata, gente, de corpos. Isso não se trata somente de falar que foi um sequestro de pessoas para trabalhar. Não, foi um sequestro de todos os conhecimentos. A gente está falando de África, a gente fala de berço da humanidade. Quando a gente fala berço da humanidade, não é berço só dos esqueletos mais antigos do mundo, dos restos de cidades mais antigas do mundo. A gente está falando também das primeiras formas de conhecimento nascendo ali. Então, existe uma essência que eu acho que nesse momento que a gente vive de perdição existencial, está todo mundo meio que buscando essa essência, né? Seria um instrumento muito rico para que a gente pudesse resgatar a nossa ancestralidade no sentido de dar de dar maior sentido mesmo para a nossa existência. Porque nesse momento a gente vive num momento ultramaterialista. A gente está sempre preocupado com questões materiais, a gente está sempre preocupado, estressado, nervoso, coisas que o dinheiro não pode comprar, como a paciência, coisas que o dinheiro não pode comprar, como a compreensão, como o saber. Essa ancestralidade é poucas coisas, gente. Foi muito roubado. Esse epistemicídio começa da seguinte forma. Um exemplo assim bem conhecido, Platão. Platão, ele estudou 20 anos com Ptahotep no Egito. E ele sabia disso, e ele falava isso nos seus textos. Os mais antigos gregos sempre se prostaram ante o Egito, sempre souberam que o Egito, que é africano, que a gente chama de Egito, mas chama Kemet. Kemet é como esse território que a gente conhece como Egito, era conhecido, digamos assim, uns 2.500 antes da Era Comum ou antes de Cristo. Então, digamos, 2.500 antes de Cristo, ó, quanto tempo? Já existia uma civilização mega desenvolvida. E lá é o berço da civilização. O que isso significa? Que lá surgiram as primeiras formas de escrita, que a gente usa até hoje. As primeiras formas de organização social, as primeiras formas de matemática, ou seja, são coisas que a gente usa até hoje que os gregos aprenderam nesse território, que hoje chama Egito, que é um nome dado pelo colonizador. Para você ver, Kemet significa terra negra. Por quê? Porque nesse lugar onde a gente conhece como Egito, ele é banhado pelo rio Nilo. E o rio Nilo é o maior rio do mundo. Então, o rio Nilo, onde ele passa, ele deixa muito humus. Quem planta sabe. Humus é uma terra muito fértil. Então,
terra negra, terra fértil, terra do povo negro também pode ser traduzido, porque eles eram negros, eles não eram brancos. Então, eles embranqueceram os egípcios porque eles tinham conhecimento tão valioso que não podia ser apagado ou exterminado, como eles fizeram com o povo indígena, que por ser um pouco mais da floresta, eles foram muito dizimados, os seus conhecimentos também. Agora, quando se trata de Egito, de Kemet, eles não conseguiram apagar esse conhecimento. Então, o que eles fizeram? O epistemicídio. Tentaram mudar, embranquecer esse conhecimento e fizeram um sequestro, que não foi só de corpos, foi de livros. Faculdades inteiras, assim, no Egito foram invadidas pelos persas, pelos gregos, pelos turcos. Foi várias invasões no Egito. Mas quando a gente se transporta para antes de tudo isso, a gente encontra isso. Um povo ultra desenvolvido, que produzia conhecimento, que produzia filosofia. Novamente, filosofia é uma ferramenta mental para interpretar a vida. Então, eles tinham a sua própria interpretação da vida, isso nos papiros, isso nos hieróglifos, nas paredes. Então, conforme foram invadidos várias vezes, mudaram até o nome. Hoje a gente conhece como Egito. E o povo que vive lá não é mais o povo negro. O povo que vive lá hoje, eles também são árabes, né? Para você ver, nem a própria terra mais é dos negros. Agora, quando entrando nessa questão do conhecimento, esse epistemicídio acontece assim, uma apropriação. Platão, Pitágoras, Sócrates, todos esses filósofos famosos estudaram no Egito. Aí eles iam no Egito, estudava 20, 30 anos, muitos anos mesmo. E aí voltava para a cidadezinha deles, que na época era pouco desenvolvida perante um império, que era o Egito, reinos que eles chamavam, e passava esses conhecimentos. Os próprios filósofos antigos não achavam que eles eram o dono do conhecimento. Depois, mais para frente, com a colonização, foi que formou-se essa ideia falsa de que os donos da filosofia são os gregos. Não tem dono da filosofia, é um instrumento mental. Aquele que tiver um cérebro e quiser desenvolver, como qualquer pessoa que assistir esse vídeo, vai estar desenvolvendo sua capacidade mental de interpretar a vida, sempre de forma crítica e autônoma, porque cada um vê a vida da sua maneira, e a gente junto pode juntar as nossas interpretações e fazer uma síntese. Então, o que a gente tenta fazer aqui agora é passar um pouco da visão africana, que tem duas distinções que eu acho que nenhuma outra filosofia que eu conheço. Indiana, filosofia japonesa, filosofia asiática, as filosofias aqui do Ocidente, nenhuma tem essa particularidade, que é particular daquele território africano. Quando eu falo de África, eu estou falando de todos os reinos, seja o Mali, seja o reino de Kush, seja o próprio Egito, e tudo que envolve a África. O africano, que essa é a verdadeira descolonização mental, pensar como um africano, ver a vida como um negro, é ver a vida de uma perspectiva onde a intuição é uma forma de inteligência. Qual que foi essa animalização que houve no processo colonial? Eles disseram que o racional, esse pensamento, essa parte, digamos, mais sistemática do cérebro, essa parte, sim, era ok, era racional. E que a outra parte de dentro, essa parte vibracional, era uma coisa animal. Então, eles colocaram como? Se a intuição não fosse uma inteligência. Quando você volta em África, você tem que pensar como um negro. Pensar como um negro é ver que a intuição e o pensamento estão ligados. Tudo é dois na África, tudo é dois polos. Na vida também. Então, tudo é dois polos. Eles dão um exemplo assim, a boca está ligada com o ventre, o nariz com o pulmão, e por aí eles vão dando todos os exemplos. O que é que está ligado com o pensamento? O coração. Então, a gente tem até a doutrina do coração egípcia, que é muito conhecida, eu não vou explicar aqui, porque senão eu vou me alongar, mas é muito bonito, quem quiser conhecer, é válido, doutrina do coração. E essa interpretação é muito linda, porque ela habilita aquele que pensa como um negro, ver a vida por dentro e por fora,
Como que você vê as coisas por dentro e por fora? Quando você entende que tudo é dois polos. Qual é o polo que deixa a gente ver as coisas por fora e interpretar a vida? O pensamento e a imaginação. E aí, quando você começa a ver por dentro, aí é o sentimento e a intuição. O sentimento e a intuição são formas de inteligência tão rápidas que você tem que desenvolver, senão você não entende. Você chega num ambiente, tá tudo lindo, arrumado, bonito, e aí você sente uma coisa estranha, como se fosse um peso, como se aquele lugar tivesse pesado. Você tem que desenvolver para você entender que isso é uma forma de inteligência vibracional, chamada intuição, que está te mostrando o que é invisível. Só que para você enxergar, interpretar o invisível, você tem que desenvolver a intuição. Então, para o pensamento africano, para você ser um sábio, você tem que começar a ver as coisas por dentro e por fora, por dentro e por fora. E assim é pensar como um negro. Então, o negro tem essa distinção, a filosofia africana, a intuição é uma forma de inteligência, e mais uma distinção, que é muito importante, que só tem na filosofia africana. Podemos se comunicar com outras esferas de vida. O africano sempre veio de cima, nunca veio das cavernas. O africano sempre teve uma consciência que ele veio de cima, de um plano superior, e ele veio descendo, 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 e chegou aqui que é um plano grosseiro. Qual que é um plano grosseiro? É um plano que parece que você está parado, mas você não está parado. As minhas cordas vocais agora estão vibrando, meu coração está batendo, eu não estou parado. Tudo vibra. Então, o africano reconhece essa lei e, seguindo ela, ele conseguiu se comunicar com seres de outras dimensões. E aí, hoje, isso é tido como umbanda, como coisa do diabo, como coisa ruim. E isso é o pensamento do branco, de achar que só a matéria existe, o que existe só é esse mundo. Mas não, quando você volta lá em África, é totalmente diferente. É uma filosofia que tem consciência de que existem outros planos. E o que seria a vida? Evoluir. O pessoal não fala assim? Viver, evoluir. Inconscientemente, eles não sabem o que eles estão falando. Evoluir por quê? Porque você veio de cima, descendo, regredindo, então você tem que evoluir para você subir de novo. Subir para onde? Para um plano onde não haja sofrimento, para um plano onde não haja morte, não haja maldade. Esse é o subir. Então, quando a pessoa não entende como se pensa um africano, ela fica revoltada, principalmente quando ela é negra. Eu tinha uma revolta muito grande, assim, de não entender porque os negros não reagiam à violência do branco, porque eles aceitavam ser escravizados por tanto tempo. E aí eu ficava revoltada, sabe? Porque a gente aceita essa chacina que acontece direto, de negro morrendo em toda parte do mundo e ninguém faz nada. Quando eu comecei a ver como um africano pensava, acabou a revolta. Porque aí eu percebi que o africano não ia querer ficar fazendo questão da matéria, porque ele já sabe que existem outros planos. Ele não precisa perder tempo lutando pelo plano material. Embora todos sejamos seres humanos, e sempre existiu dentro da África civilizações que se perderam e foram extintas. Os próprios faraós se perderam, algumas dinastias se perderam, ficaram querendo ser Deus na Terra e foram extintos. Mas existe, quando a gente volta, uns 2.500 antes de Cristo, existe uma essência ali, que sobrou muito pouco, gente, muito pouco. Dizem, por exemplo, tinha um sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto. Ele foi deificado como um deus, depois de muitos anos de ter morrido, como o deus Tote. É aquele que tem um bico assim, metade homem, metade bicho, daquele jeito bem egípcio. Ele era considerado o grande entre os grandes. O 3 vezes grande também, né? A tradução. Ele foi muito importante, gente. Foi um sábio que influenciou, eu ouso dizer, o mundo, sem nunca ter saído do Egito. Esse sábio, ele formou a doutrina secreta, que era basicamente uma faculdade, traduzindo para o dia de hoje. Era uma faculdade, era uma escola de estudo diferente, que você ia para morar.
Você ia lá e ficava morando anos, e depois você já saía de lá pronto para passar esse conhecimento para quem quisesse receber. Então, esse sábio egípcio, Hermes Trismegisto, ele é mais ou menos de 2500 a.C. Não tenho certeza porque faz muito tempo, então não dá para falar de data quando se trata de um período tão antigo. O que sobrou do Hermes? Alguns estudantes de um conhecimento que ficou conhecido como hermetismo. O hermetismo é o estudo das forças mentais. Lembrando que força mental para eles é energia. Não está só dentro da cabeça, está em tudo, no Sol, na Lua, nas estrelas, nas outras dimensões. Eles conheciam coisas que a ciência hoje é já super avançada, assim, sabe? Quarta dimensão, quinta dimensão, eles conheciam tudo isso. Mas eles não queriam usar isso aqui. Eles queriam usar isso para sair daqui, para ir embora, para ir para um lugar onde não houvesse morte. Eles não queriam ficar aqui pelejando, evoluindo, fazendo celular, fazendo computador. Eles já sabiam de tudo isso e não queriam isso. Então, a gente tem muito que aprender com os hermetistas. O Hermes foi o fundador da astrologia, da alquimia, que vai dar na química e na física, posteriormente, da psicologia sagrada, que é uma forma que hoje corresponde ao que a gente entende como neurociência, e a psicologia. Para eles isso era uma coisa só. Como que aquela energia agia no cérebro, influenciava a sua atitude. Então, eu acho que tem muito a contribuir essa filosofia africana para aquele que quer compreender mesmo como um negro pensa, para aquele que quer fazer a descolonização mental. E, como eu disse, o que sobrou é pouco, mas é valioso. O Hermes escrevia numa tauba de esmeralda, gente. Olha o nome do livro, A Tauba de Esmeralda. Jaine. Opa, me desculpa, gente. Não, sem problemas. Desculpa. Não. A Tábua de Esmeralda é o nome do livro, não sei se dá para ver. Eu recomendo, ele é um livro mais biográfico. Se a pessoa quiser conhecer quem foi essa personalidade, eles até pintaram, não dá para ver, mas eles pintaram ele de branco. Como eu disse, sempre que é um grande sábio, eles embranquecem. Então, para eles, o Hermes era tipo... Sabe aquele desenho de um mago, que é bem famoso, daqueles da Idade Média? Eu esqueci o nome deles, mas eles tinham um nome específico, eu vou lembrar. É o Hermes. A imagem do Hermes está atribuída em vários lugares. Ele também, os gregos deificaram ele como Deus Hermes. Até os gregos reconheciam a grandiosidade dele. Então, esse conhecimento tenta te aproximar sobre quem foi o Hermes, possivelmente, né? E tem um conhecimento de pessoas, estudantes, que se chamava iniciados, que realmente se aprofundaram no conhecimento hermético e fizeram uma síntese bem simplificada sobre o que seria o hermetismo. Para quem quer iniciar, é muito bom, chama O Caibalion. Bem simplesinho. Bacana. Agora, e aqui na capa está escrito: estudo de filosofia hermética do Antigo Egito e Grécia. Quando eu li, eu pensei, mas não tem nada de Grécia, só fala do Hermes, né? É um conhecimento que explica as 7 leis herméticas, que o Hermes, ele sozinho, ele identificou quais eram as 7 leis, sozinho não, né? Os nossos ancestrais, ao longo de milhares de anos, foram compilando tudo que eles observavam dos astros. Lembrando, 2500 a.C., isso era um tempo onde eles via constelações. Não tinha poluição, não tinha carro, né? Então, eles compilaram, até que chegou o Hermes, que interpretou tudo isso e organizou 7 leis, ou seja, 7 princípios, fundamentos, que organizam todas as formas de vida, seja elas materiais, espirituais, energéticas, que ele coloca assim, os 3 grandes planos. O grande plano mental, o grande plano espiritual e o grande plano físico. E aqui, dentro desse grande plano físico, é tudo. Líquidos, sólidos e gasosos, minerais, tudo. E aí ele foi muito longe, gente. Quem puder ler, vai ver que aqui, nessa capa, quando eles colocam o estudo da filosofia de Grécia,
eles querem dizer o quê? Que os gregos aprenderam com os hermetistas, e que muitos, por exemplo, os estoicos, eles eram hermetistas. Até na Idade Média, que eles falavam de pedra filosofal, alquimistas, né, que eles ficaram conhecidos. Os alquimistas, eles eram hermetistas. A questão de eles fazer tudo isso era por causa da Inquisição. Quem leu esse livro aqui foi morto. Então, hoje, quem quiser ler aqui, ó, esse livro Caibalion é um presente, porque, exemplo, Giordano Bruno foi morto por ler esse livro e querer contar para as pessoas. Então, para você ver como que foi livros, hein, se dando esse processo. Precisamos que você nos coloque todos esse primeiro texto que você falou, esses 2 livros, porque a gente precisa realmente difundir, né, nos nossos canais. Eu acho que a gente precisa, já passou muito tempo. E quando você fala que Platão, deixa eu só pegar essa, antes de passar para o Alberto, você falou que Platão estudou, né, 20 anos, e ele escreve sobre isso, né, que ele estudou 20 anos no Egito. Mas aí, Platão mesmo, de repente, dá crédito, mas o próprio outro branco que lê Platão fala assim, não, isso aqui a gente esconde, a gente só fala disso aqui de Platão, como se ele tivesse criado tudo sozinho, né? Às vezes, assim, somente da cabeça dele, né? De Sócrates, Aristóteles, só isso, né? Simplesmente, eles... Não, e não foi, né? Quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente começa a perceber que não é bem por aí, né, Jaine? E aí você vê que é isso que eu estava até comentando com o Alberto hoje. O branco, ele tem uma visão muito materialista. Então, o que ele fez? Ele roubou o conhecimento, mas não conseguiu chegar lá onde eles chegaram. Ele roubou o conhecimento e usou todo na matéria. Está caindo tudo em cima dele agora. E vai cair tudo que ele levantou vai cair em cima dele, porque se ele tivesse interpretado, ele ia ver o quê? É impossível transgredir a lei. A lei é aquilo que é superior a tudo e a todos. Então, a lei organiza, a lei ordena. Quem deveria governar deveria ser a gente fazer o quê? Mapear essas leis que organiza o universo, que organiza a mente, que organiza tudo. E tentar colocar em prática, em harmonia. E aí, quando a gente sincronizasse, a gente ia girar junto. Assim como todos os seres vivos faz. Desde uma pequena célula, até um pássaro no céu, até um espírito lá em outra dimensão, todos contribuem com a natureza. O ser humano é o único que tenta destruir a natureza, por não ter interpretado esses conhecimentos que são tão valiosos. O Platão mesmo chegou longe, falou do plano mental, mundo das ideias, que ele fala. O mundo das ideias. Mas o Hermes falou do mundo da energia, do mundo da vibração, do mundo das ideias, do mundo da imaginação, falou de tanto campo que ele resumiu, entendeu? Você fala, nossa, ele foi longe, mas esse cara aqui foi mais longe que ele. Então, a gente precisa conhecer um pouco de filosofia africana. Quem lê hermetismo vai ter uma ferramenta muito boa, porque é o domínio das forças mentais. E tudo nasce aqui na mente, né? Qual que é o problema do preconceito? A inconsciência. Qual que é o problema da fome? O egoísmo. Então, você vê, não falta comida, mas o problema da fome é a ganância. Então, tudo está aqui. A gente resolve aqui e aqui se reflete em bem-estar. A gente pode também fazer o que o Hermes fala, de se elevar, como se fosse uma ponte. Você vai subindo, 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 e aí aquilo que é inconsciente vai passar por baixo da ponte aqui, a ponte, e o inconsciente passa por baixo, e o que está consciente está acima, né? Não é atingido pelo inconsciente. Que coisas inconscientes são o egoísmo, o preconceito, a vaidade, tudo isso, a ganância, a ambição. Quem domina a mente não é atingido por isso. Então, vamos estudar a filosofia africana, que é muito prático. Mano, gente, hoje eu sou uma pessoa muito mais sem volta, compreensiva, né? Muito mais calma. Não, e você vai assim... Na verdade, eu acho assim, que a gente... Você falou assim, depois que a gente descobre, a gente vê que a matéria não é tão importante. Mas ainda assim porque a gente precisa lutar pela igualdade, né? Pela igualdade social, pela igualdade racial. A gente precisa não naturalizar a morte, por exemplo, de João Alberto no Carrefour,
né, no último dia 20. A gente não pode naturalizar as mortes das crianças pobres e pretas que morrem nas favelas, né? Dentro das escolas, Maria Eduarda, a Ágata morrendo, né, na favela, o Eduardo Mateus, né, George Floyd está aí para isso, e a gente não pode realmente naturalizar, né? Mas é um exercício, né, Jaine, que você está trazendo para a gente, que a gente precisa... Não, espera aí, a gente tem que lutar nesse plano, né, mas também lutar pelo, né, no outro, sabendo que tem um outro plano além desse, né? Seria isso. Então, a filosofia africana englobaria todos esses campos, né? Não só a matéria... Superar, né? Porque como a gente poderia superar isso? Quando a gente compreender, que nem eu falei para você, tem comida para todo mundo. Se cada um pegar a sua parte e não ficar querendo pegar a parte do outro, não ia faltar para ninguém. Sim. Agora, o que é que está dando tudo isso? O que está dando todos esses preconceitos, todas essas mortes? A falta de humanidade. E ela vem da insensibilidade, que é aquilo que eu estava falando para você. Quando a pessoa se torna 100% materialista, ela fica insensível. Então, como recuperar isso? Recuperar essa sensibilidade, essa capacidade de ver as coisas por dentro e por fora. Quando você está nesse nível, você olha o outro como um irmão, porque você vê ele por dentro e por fora, o que ele sente, você sente. Por isso que quem está mais sensibilizado, vê um caso desse de morte, chora. Chora mesmo, fica indignado. Como as pessoas conseguem não se sensibilizar? Porque ela está num plano tão elevado que ela sente tudo como se fosse com ela. Agora, quando a pessoa está bruta, egoísta, vaidosa, gananciosa, ela está cega de olho aberto. Ela não vê tudo isso, ela acha que a morte de jovens negros não tem nada, não tem nenhum problema, que a morte de crianças dentro da própria casa, violência policial, esses assassinos, não tem problema nenhum. E assim vai indo, entendeu? Fica um bicho em forma de gente. Exatamente. Então vamos ser humano, né? Ser humano e ser sensível. Literalmente, né? O outro já falava, o campo sensível e inteligível, né? Vamos tentar colocar os dois mais ou menos pertinho, né? Para poder a gente viver melhor, né? Na verdade, né? Procurar viver melhor. Agora, Alberto, Legado Roubado, né? Tem um livro muito importante, a gente também vai colocar no YouTube, né, quando a gente lançar no YouTube esse vídeo daqui a pouquinho, que é o Legado Roubado é do guianense, né, George Granville James, e ele escreveu sobre essa usurpação, né, o capítulo 1 dele fala sobre isso, né, a filosofia grega é filosofia egípcia roubada, né, então ele denuncia isso, né, e quem ouve falar em George James? Quase ninguém, né? Quase ninguém ouve falar nessa obra-prima dele, que é o Legado Roubado, que já foi traduzido para o português, tem no Google, né? Vocês podem colocar Legado Roubado, George James, e vocês vão encontrar. Quer dizer, e ele denuncia, ele faz essa denúncia dessa usurpação, né? Dessa violência colonial. Alberto, como é que a gente poderia, né? O que a Jaine está trazendo para a gente, né? Promover, colocar isso dentro dos espaços de educação, formais, não formais e informais. Né? E a gente vai sempre falar de educação, porque é o coletivo de educação popular e libertária. Como é que a gente faria esse movimento, Alberto? Pode falar. Não estou te ouvindo. Deixa eu liberar aqui o microfone. Ah, foi. Está ouvindo, pessoal? Então, vamos falar aí do colonialismo ou decolonialismo, né? Está ouvindo? Ouve agora? Então, beleza. Vamos falar aí do colonialismo ou do decolonialismo, né? E com isso a gente acaba que fala sobre o conhecimento de África, né? O ser humano mais antigo catalogado, que se tem registros até da ciência e tudo mais, é da Etiópia. Então, a África é o berço da humanidade. Não dá para a gente imaginar que esse ser humano de trocentos e trocentos anos atrás, que ele era branco, sendo lá na África. A África é o berço da humanidade e, a partir dali, o ser humano começou a se desenvolver, né? E
para a gente transmitir isso em sala de aula, a gente tem que conscientizar o pessoal, né? Por exemplo, o colonizador, ele define e determina, né? Ele vê o negro lá com suas roupas africanas, seu turbante, algo do gênero, ou então o indígena com sua pena lá na cabeça, seu cocar de pena, pouca roupa por viver num país na linha educador, né, tal. E ele determina esse selvagem, eu, homem branco, civilizado. E esse é o problema, né? O europeu fica com essa determinar e definir. Depois do momento que ele determinou que aquele é o selvagem, ele define qual é o trabalho desse selvagem. Então, o trabalho dele vai ser braçal, vai ser escravizado. E com isso aí ele acaba com toda a cultura assim, da pessoa, ele escanteia, ele ignora assim, que a pessoa tinha suas raízes, o seu conhecimento, toda a sua ancestralidade. E aí com isso ele já empurra assim, a linguagem, né? Tipo, o colonizador sabe que a língua é uma barreira e se ele fazer aquele selvagem, né, como ele define, falar a língua dele, ele vai estar mais próximo do civilizado, né? Então isso aí a gente vê tanto em África quanto aconteceu com os indígenas, né? Na América do Sul e nas demais Américas aí, no Pacífico Sul aqui no geral aqui que aconteceu. Então, isso aí é um problema. A gente tem que começar, a gente tem que, tipo, mano, escantear mesmo agora. Chegou a nossa hora agora de escantear essas ideias aí e a gente se definir e se determinar. Se definir como a gente olhar os problemas que a gente tem, refletir sobre os problemas que nós temos e buscar respostas a partir da nossa realidade, né? Não ficar buscando toda vez um filósofo europeu, fugir desse eurocentrismo mesmo, né? Como a Jane falou mesmo aí, a etnia é a autodeterminação de um povo. E quando o colonizador vem e te define ou te determina, então ele já está tipo, indo na contramão assim, dessa... E um dos trabalhos que a gente faz lá com o KF é tentar extinguir assim, qualquer forma de preconceito, qualquer forma de discriminação, seja ela étnica, racial, religiosa, preconceito por opção sexual. A gente tentar extinguir o preconceito, tirar isso da nossa mente, libertar, porque está engendrado assim, mano, tá... O europeu colonizador acabou que engendrou isso meio que inconscientemente mesmo, né? A gente vive um racismo estrutural. Quando a pessoa percebe, ela percebe que ela tem que se livrar de muita coisa assim que está no inconsciente dela, né? Tipo a linguagem e tal, querer se referir à pessoa ao negro, negrinho, não sei o que e tudo mais. Tem um livro aqui, mano, muito bom, do Franz Fanon, que eu trouxe aqui. Eu anotei o livro que você falou aqui, em Noélia. Legado Roubado. Vou dar uma pesquisada. George James. Dar uma pesquisada, porque é importante, né? A gente tá refletindo sobre isso aí. Aí eu vou também indicar alguns livros. Esse aqui, ó, do Franz Fanon, é muito bom, mano. Antes disso, eu queria só dar uma adenda aqui, então, né? Quando a gente falou da África e tal, e realmente, quando a gente estuda a Grécia Antiga, se você estudar um pouco mais, tipo, o Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, ele foi para o Egito aprender. Ele foi para o Egito aprender a matemática, ele foi para o Egito aprender todo o conhecimento que estava em construção naquela época. Então, na Grécia Antiga, lá na Antiguidade, era muito comum assim, o pensador, viajar para o Egito, porque lá tinha um conhecimento já muito avançado. Se o pessoal construiu pirâmide, mano, com certeza eles usou cálculos e matemática, né, para fazer isso, né? E aí, quando chega lá na hora deles escrever, fazer os escritos deles, eles não falam assim, né? Por exemplo, quando a gente vai citar um autor, a gente tem que pôr de acordo com as normas da ABNT lá e tudo mais, falar qual é o livro, qual é o ano e tudo mais, né? Agora, nesse processo aí, o grego, lá, o cidadão da Grécia Antiga, ele não cita assim, eu fui lá no Egito, aprendi isso com fulano, inclusive o Hermes, né? Lá para os gregos, que ele foi deificado em várias sociedades, né? E o Hermes é o mensageiro dos deuses, né?
o Hermes, que está relacionado aos deuses, lá o nome que eles usaram lá, dos deuses. Então, é isso, né, mano? Agora, a gente tem que tirar limpar essas raízes do colonialismo que já está engendrado no inconsciente da pessoa. Aí vou falar do livro aqui, ó, Frantz Fanon, Pele Negra e Máscaras Brancas. Quando a gente estuda filosofia, a gente passa a ver filosofia no mundo, assim, na realidade. Aí a pessoa percebe que está dando certo, né? Que não é só teórica, que ela não está só ali no livro ou nas quatro paredes da instituição ou só na boca do professor ou do filósofo. Tal. Ela está na vida. A gente lendo e percebendo que ela está na vida é um sinal que a gente está entendendo a filosofia. E algo que eu percebi também nos estudos filosóficos é que um título do livro, acho que isso de diversos livros, né? Na maioria dos livros tem isso, né? O título do livro já diz muito sobre o livro. De filosofia, acho que isso assim diz muito mesmo. Então, quando a gente diz Pele Negras e Máscaras Brancas, o Fanon está falando todo esse processo assim, que o negro sofreu de ser inferiorizado. Assim. Ele fala das ilhas da Martinica e tal, que os franceses colonizaram, e eles já empurravam a linguagem deles tal. Aí, alguns negros que iam para a África e voltavam para a Martinica falando francês e tal, aí ele já falava assim, tipo, a pessoa já não se identificava mais com seus ancestrais, que era da sua etnia, que ele voltava com as vestimentas do branco, com a linguagem do branco, o pensamento, né, do branco, da forma que eles querem empurrar, e a pessoa acabava se esquecendo. Ele já não se identificava com a pessoa que era do país de origem dele, e o branco também não classificava ele como um europeu, de forma alguma. Ele era um negro mais próximo, mais evoluído, né? Ele dizia. Quanto mais próximo estava ali do padrãozinho que ele queria impor, aí era uma pessoa mais evoluída, né? Esse livro assim do Fanon é muito bom. Você vai lendo assim, você fica indignado, mano. Todo mundo tem que ler esse livro assim, para a humanidade mesmo, né? Só quem não vai querer ler esse livro aqui é o racista mesmo, mano. E o que eu penso é que a gente tem que extinguir o racismo, né? Aí ele vai tratando os assuntos. O Fanon era um psicanalista, então ele coloca em alguns momentos os sonhos de pacientes que ele atendeu. Ele também pega uns livros, umas literaturas lá da época e faz uma análise de como o próprio negro se via inferiorizado. Ele fala assim que ocorreu uma alienação psíquica do negro. Ou seja, foi roubado, né? Foi roubado toda a sua racionalidade, né? Aqui tem até uma página que ele fala assim, que a razão já era uma... Mas beleza, eu vou pegar uma citação aqui que eu gostei do Fanon pra caramba, mano. Que ele fala que a civilização branca europeia impuseram ao negro um desvio existencial. Eles impuseram ao negro um desvio existencial, ele teve que se desviar da sua naturalidade, da sua sexualidade, né? Teve que se desviar para se enquadrar no padrão, né? Eu acrescentaria palavras mais aqui na fala do Fanon, mano. Se o branco europeu impôs um desvio existencial para o negro, agora a gente tem um desafio, então. Não só o negro, a humanidade no geral, né? O desafio é retomar essa parada, é retomar todo esse orgulho, assim, esse orgulho da ancestralidade, esse orgulho do conhecimento, tirar isso da mente, assim, extinguir da mente que uma pessoa é inferior à outra, isso de forma alguma, assim, isso a gente tem que acabar com esse pensamento, né? E é isso. Se o branco criou um desvio, a gente está com o desafio agora, e o desafio é retomar e, né, trazer o orgulho de volta para todas essas pessoas que foram subjugadas aí, né? Seja a questão do negro, mas o indígena também, né? A cultura indígena está quase para ser extinguida assim também. Isso é muito triste, né, mano? Tomara que a gente consiga extinguir o racismo e os preconceitos antes de a gente acabar com toda essa cultura, assim, que é nossas raízes, assim, também aqui no Brasil, aqui é raiz indígena e africana, mano, não tem jeito aqui. Estava lendo um outro texto sobre o colonialismo que falava que aproximadamente 1 milhão de negros desembarcaram aqui, de uns dados que tinham lá das estatísticas,
aproximadamente 1 milhão de negros desembarcaram aqui no Brasil para ser escravizados. Aí tinha as outras estatísticas, mas isso aí me marcou muito, porque, né, a gente já pensa assim, nossa, então é isso, mano, com certeza, as raízes indígenas, né, e África. Mas né? eu acho que foi aproximadamente 6 milhões, né, de negros agora no Brasil. Entender como eles já fizeram a parte deles. Desculpa te interromper. Agora, eu acho que foi aproximadamente 6 milhões, Alberto. A gente não é país de terceiro mundo, a gente é país de terceiro mundo para o padrão do europeu lá, para o padrão desenvolvido. A gente está com o nosso desenvolvimento, a gente tem o nosso conhecimento, o colonizador também ele quer padronizar, assim, ele quer o poder, o saber. 6 milhões? Não, da hora, bom saber, bom saber. Não, legal, bom saber. Que no texto que eu vi era mais ou menos isso, mas é mais ainda. Então, aí, ó, reforça mais ainda nossas raízes em África, aí, ó, aqui no Brasil, né? E a gente entender, a partir dos nossos problemas, a partir da nossa realidade, né? O KF tem essa perspectiva, assim, de trazer uma filosofia popular, filosofia na prática, refletir os problemas e as questões da atualidade também, né? Racismo, preconceitos, a questão ecológica também, né? Que é uma barreira hoje em dia para o ser humano, né? Então, tudo isso são questões que a gente tenta tratar lá no KF e trazer assim para a sala de aula, tentar pluralidade dos conhecimentos, pluriconhecimentos, né? Tem diversos conhecimentos, então a gente não pode ficar, a gente tem que estar aberto para conhecer, né? O que a gente, tipo, enfim, tem algumas citações aqui que eu queria separar e ler, mas se vocês quiserem ir tocando aí, fica à vontade, tá? Não, pode ler, não tem problema não. O Fanon trata em alguns livros, no capítulo aqui, um capítulo ou outro aqui que ele fala o homem de cor e a mulher branca. E depois ele fala, acho que primeiro é a mulher de cor e o homem branco, depois o homem branco e a mulher de cor. E tratando esse relacionamento assim, entre a mulher negra, o homem branco, ou o homem branco e a mulher negra, ele sempre traz assim o quanto o outro, o negro no caso nessa relação, tinha que se inferiorizar assim. Eu nem achei aqui, mas eu vou resumir as ideias. Eu estou com outro livro aqui também da necropolítica, que aqui eu vou separar uma citação, mano, porque já dá até para a gente refletir aqui a situação política que a gente vive. O Fanon trata aqui nas análises que ele faz, ele fez análise de literaturas que tinha lá na África e, tipo, nessa literatura, o quanto a pessoa que era negra, ela legitimava toda, assim, justificava esse fato de se inferiorizar, assim, e tal. Ele fala que quando a mulher negra queria casar com um homem branco para embranquecer as suas próximas gerações e tal, porque eles falavam que era muito difícil ser negro, que se as próximas gerações fossem mais claras, de pele clara, eles iam sofrer menos. E a mulher mulata, né, que eles falam, né, negro de pele clara, negra de pele clara, se ela casasse com um negro, ela estaria regredindo todo esse processo que ele fez de embranquecimento. Então, tipo, o europeu colonizador fez isso, eles embranqueceu até o Jesus, né, até o Jesus branco, o loiro do olho azul, né, que está pregado lá na cruz, lá da igreja, né, então. Eles querem manter essa imagem, né, para conseguir segurar o poder, né, conseguir ter o poder nas mãos, o poder, o saber, segurar só um conhecimento, o conhecimento do europeu. E aí quando ele fala também do homem negro com a mulher branca, ele fala assim também que quando os negros chegavam lá na França, lá na parte pórtica lá nos portos lá da França e tal, eles já queriam se deitar com uma mulher branca, para meio que seria uma vingança isso, né? Seria que meio que uma vingança deles, porque eles foram tão inferiorizados que eles buscavam se deitar com uma mulher branca e tal. Isso é complicado, né, mano? A gente vai lendo assim, fica indignado, mano. Aí
o que a gente tem que fazer mesmo é refletir essas questões, são questões da atualidade. O KF tem também um grupo de estudos, o GEFA, Grupo de Estudos de Filosofia e Atualidade. Antes a gente fazia com um autor filosófico, um autor, trazia o autor, dava um resumo, apresentava ideias do livro, o resumo. E agora, nesse ano, a gente começou a fazer sobre atualidade, né, mano? Que é muito importante. E aí veio a pandemia, a gente acabou fazendo as lives e tudo mais, a gente fazia grupos de estudo lá na Biblioteca Brito Broca, na Zona Norte, aqui em São Paulo. Então, acho que a gente refletir essas questões da atualidade, ler a filosofia e colocar esses problemas na atualidade, isso faz parte, assim, também do KF. Isso é tornar a filosofia popular, né? Trazer um conhecimento, popularizar o conhecimento. O conhecimento é para todos. A gente entende a filosofia como um instrumento de reflexão, né, mano? Todo mundo tem essa capacidade de refletir. Basta exercitar, né? A gente tem que exercitar a mente, assim como exercita o corpo, né? Então, isso é saudável, um exercício mental, uma leitura, uma reflexão, uma arte. Tudo isso é muito saudável para o ser humano. Aí, beleza. Vou deixar esse livro aqui de recomendação, ó, Franz Fanon, Pele Negras e Máscaras Brancas. Outro livro que eu trouxe é Achille Mbembe, A Necropolítica. É bem curtinho esse livro, os jovens adoram. Livro curto, assim, tem umas 70 páginas. 70 profundas páginas, né? Porque, aí, olha... Por exemplo, vamos voltar naquela ideia do título, né? O título de um livro já diz muito sobre o conteúdo, né? O título de um livro filosófico. E a necropolítica é a atitude que o político toma, né? A canetada que ele dá, que mata pessoas, né? Por exemplo, se vai ter... Pode falar. Eu acho que está com tempo, eu estou falando, mas eu acho que você está ouvindo depois. Eu acho que está com tempo coisa teu. Tá dando aquele espaço de tempo, sabe? Eu acho que é isso. Não, eu ia falar o seguinte, essa questão da necropolítica também, eu ia falar outra coisa, mas vou falar agora. A questão da necropolítica, sim, né? Então, Que a gente... É porque eu digo assim, é curto, porque às vezes o jovem que não está tão acostumado a ler, que não quer ler, você traz assim um livro curto, só que é uma pancada mesmo, assim, você lê assim, mano, na página 10, assim, já marquei uma coisa aqui. Aí eu queria falar sobre o título, né? A necropolítica. A necropolítica é essa atitude que o político toma, que... Pode falar. Na fala? Eu não estou te ouvindo. Você está ouvindo ele, Jaime? Será que é o meu que está dando esses... Não, né? Eu não estou... Vocês estão me ouvindo? Será que sou eu que estou... Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque quando o Alberto fala, parece que ele só me escuta depois e parece que eu só escuto ele depois. Está dando um espaço... Deu uma cortada aqui no seu áudio, que eu não consegui ouvir também. Tá dando uma cortada sim, estou percebendo. Mas eu vou dar uma continuidade aqui. Uhum. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Não sei. Acho que eu não estou ouvindo mais ninguém. Agora eu ouvi. Um delay, né? Ixi, não ouvi mais nada que você está falando. Mas dando continuidade, tá tranquilo agora para ouvir?
Eu vim até na casa do meu irmão usar a internet dele aqui, porque eu imaginei que em casa o negócio ia ser pior. Essa questão da internet é complicada. Mas vamos aí dar continuidade, né? A gente vai se adaptando aí da forma que dá. A necropolítica, a ideia de necropolítica é... Ouviu? A ideia da necropolítica, né, é aquela atitude que o político toma e que aquela canetada, quando ele assina, ou uma determinada ação que ele toma, que as pessoas morrem, né? Aí, por exemplo, não está ouvindo? Não estão ouvindo, pessoal? Estou preocupado, então. Tá tranquilo? Pode falar? Pode falar. Beleza. Se a gente pensar assim, essa atitude que o político toma e que no qual pessoas podem morrer, né? Por exemplo, a gente já deu um contexto aqui da politicagem atual do Brasil, né? A situação, vai ter lockdown na pandemia, vai ter lockdown, não vai ter lockdown. Quando o presidente, assim, fica nesse balançar, assim, refletindo se vai ter ou não, nessa altitude que ele pensa, por exemplo, não ter lockdown, assim, numa situação de pandemia mundial. Então, é uma atitude que ele vai estar matando as pessoas, né? Ele vai estar colocando em risco o trabalhador, né? As pessoas ali que estão na base da pirâmide, né? A pessoa que pega ônibus todo dia, o metrô, o motorista do ônibus, né? Tá dando reggae aí? Bom. Então, beleza. Aí é isso, a necropolítica, né? A atitude que o político toma que coloca em risco a população que ele tanto, né, preza ou não preza, né? Aí eu vou trazer uma citação aqui que eu separei, porque eu acho que reflete um pouco o momento político que a gente vive, né? Em tais instâncias, o poder, e não necessariamente o poder estatal, continuamente se refere a apelar à exceção, à emergência e a uma noção ficcional do inimigo. Aí, por exemplo, ó, o poder, e não necessariamente o poder estatal, continuamente se refere a apelar à exceção. Aí, por exemplo, ele apela para a exceção, aí ele apela num discurso de pandemia, que isso é só um vírusinho, é uma exceção, tal, a gente não precisa... Aí ele fica preocupado com a economia e não com a vida das pessoas, né? Coloca a economia como uma situação de emergência, a gente precisa salvar a economia e não salvar vidas. Que aí já está, né, bem ao contrário, já não é um discurso humano, né? Já não é um discurso diplomático, já não é um discurso que um político deveria dar, né? E uma noção ficcional do inimigo, que é aquela noção de que o comunismo é o capeta, o inimigo é a China, a vacina da China é uma vacina que vai prejudicar as pessoas, não sei o quê. Então, essa noção ficcional que esses políticos aí inventam, né, mano? Isso aí acaba que as pessoas compram esse inimigo ficcional e coloca toda uma ideia. Às vezes, se você for discutir uma estrutura da sociedade, o comunismo, a pessoa já coloca assim, não, isso aí não é bom, mano. O comunismo não é... E o capitalismo, né? Essas pessoas pensam, o capitalismo está bom para todo mundo? Não está, a gente sabe que não está, né? Então, a gente precisa refletir mesmo na sociedade, até para além mesmo, para além do capital, para além do comunismo, de todos os sistemas comunistas que existiram. A gente tem que refletir até além disso, né? Enfim, é só uma citação que eu acho que reflete um pouco a fala dos nossos políticos. Tem mais algumas aqui, deixa eu só achar. Aqui, essa aqui tem até uma questão do... O Achille Mbembe também traz uns conceitos do Foucault, do biopoder, né, tal. E o Fanon também reflete essas questões assim do Foucault, tal, nas reflexões do livro. Aí nessa citação aqui, na página 18 e 19, ó. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é a condição para a aceitabilidade do fazer morrer. Ou seja, a função do racismo, ela é reguladora na distribuição da morte, ela regula ali
Se for o preto, pobre, periférico que morrer, aí eles não ligam o pobre, o periférico, aí já é outra, já tem essa aceitabilidade, assim, sabe? Eles vão ver, isso acontece todo dia. E a gente vê essas barbaridades, assim, né? Tipo o George Floyd, o garoto aí do Rio de Janeiro que os policiais matou ele dentro de casa, o João Alberto, o cara lá de Porto Alegre, assim, a gente percebe o quanto falta humanidade, quanto está faltando uma reflexão. Hoje a gente tem a internet, o Você está me ouvindo, Jaine? Tô, acho que caiu mesmo, hein? Porque estava com um negocinho de espaço aí um tempo, né? A gente falava, mas ele só escutava depois. Eu acho que era a internet dele, sim. E a minha hoje eu até que está segurando, não sei que milagre. Hein, Jaine? Eu queria falar também que não é só, né, a filosofia, enquanto ele está voltando aí, a gente vai continuando. Não é só a filosofia, na verdade, né, que foi usurpada, né? A gente tem um bom exemplo disso, que são as técnicas de manejo, né, da terra, da agricultura, né, a mineração, que são milenares, né, em muitas nações de África, que já possuíam isso, né, antes da invasão europeia, né, antes do sequestro, né, de povos africanos. Os astecas e os incas aqui com a gente, né, os nossos povos ameríndios tinham, né, um alto grau de sofisticação no sistema tecnológico, na astronomia, né? Então, assim, e também possuem um sistema educativo, gente. A gente fala assim, a educação popular começou com Paulo Freire. Não, gente. Os indígenas já faziam educação popular, por favor, né? Não dá para a gente falar que foi Paulo Freire. Então, assim, Paulo Freire, década de 50 do século passado, a educação popular já está aí há muito tempo, né, entre os nossos povos. Então, assim, muitas dessas práticas a gente vê, né, e conhecimentos foram tomados pelos brancos, né, foram usurpadas e como atividades que eles tivessem criado. Então, eu criei, né, originalmente isso aqui é meu, eu que criei isso aqui, porque foi levado à Europa, depois veio para, né, veio para a América, né, junto com esses povos, e o branco falando assim, não, essa aqui é meu, né? E a atualidade disso, Jair, não sei se você vai concordar comigo, que até hoje existe essa usurpação, né? Você vê que, por exemplo, Lélia Gonzalez é praticamente nula a presença dela nos centros acadêmicos, né? Uma mulher que falou do racismo por denegação, é isso que você, Jaine, e o Alberto estavam falando com a gente, né? Que o que é o racismo por denegação, né? O racismo por denegação ela falava que era muito sofisticado, né? Que é alicerçado nessa questão mesmo da ideologia do branqueamento, né? Nesse mito da superioridade branca. Esse é o racismo por denegação que a Leila falava. Voltou, Alberto. Ó. Voltou. Alberto, você estava dando desculpa aí, pessoal. Caiu. Aí, tá. Deixa eu só terminar aqui. Então, assim, o que acontece? A Lélia falava sobre isso. O racismo não foi inventado pela população negra, o racismo foi criado pela população branca, né? Então, quem falava isso também, a patologia social do branco brasileiro, era Guerreiro Ramos. Então, acho que a gente precisa, né, ler os nossos, né, as nossas, né, a intelectualidade de América Latina, como dizia a Lélia Gonzalez, que é isso, a gente precisa saber que a gente tem intelectuais que pensam para além do mito da democracia racial que o Gilberto Freire fez o desfavor de criar, né, e causando, né, o que já era ruim, né, ficou pior ainda, que é porque a gente tem um racismo velado, né, muitas das vezes, aquele racismo às avessas, não, nas coxias, né, na coxia que está ali nos bastidores, né? E ninguém fala, não, porque o racismo não existe no Brasil. Vocês viram o Mourão agora, dia 20, né? Se vê esse ex-presidente falando. Não existe racismo no Brasil. Enquanto, né, a gente desce ali, eu desço o morrão aqui, vou conversar com alguém. Não, gente, racismo não, já existiu. Hoje em dia não existe mais, não. Por quê? É o mito da democracia racial que está aí para dizer. E se a gente não tiver espaços para mostrar outras histórias,
outros intelectuais, como vocês estão falando do KF, né, desse grupo de estudos. Aqui a gente tem, que eu comecei e não terminei de falar, leituras devidas e escritos divergentes, que é o quê? A gente falar dos nossos intelectuais que pensaram a nossa América, né? Silvia Rivera, pensaram não só a nossa América, mas intelectuais afrodiaspóricos também, já tivemos Bell Hooks, Sagrada Quilomba, Silvia Rivera Cusicanqui, Oque Curiel, sabe? Lélia Gonzalez vai chegar agora. A gente precisa falar sobre essas mulheres, esses homens. Amílcar Cabral, sabe? Então, assim, vamos falar, vamos deixar um pouco... E não é dizer assim, vocês estão querendo trocar os saberes, hierarquizar saberes. Não, a gente não quer hierarquizar saberes. A gente quer simplesmente dizer que a gente tem muitas e muitos pensadores de América e pensadores afrodiaspóricos, pensadores de África, que pensam coisas que estão na moda, como a decolonialidade, que já pensavam há muito tempo, né? Fanon já pensava decolonialidade. A decolonialidade Fanon, o Casanova, né? Então, assim, várias pessoas já falamos sobre isso. Não é um grupo que chegou agora que está falando, né? Não é modismo também. Eu sempre falo isso, que a decolonialidade, né, é uma necessidade. E aí eu estou trazendo também para vocês, não sei se vocês já escutaram falar, que é o Mogobe Ramose. O Ramose ele é um grande intelectual, né, e que ele fala da questão, ele estuda muito a questão do Ubuntu, né, da filosofia Ubuntu, mas ele fala sobre a legitimidade, esse ensaio que eu li dele, que é maravilhoso, né, não sei se vocês conhecem, a Jane deve conhecer, que ela tá, sobre a legitimidade e o estudo da filosofia africana, sabe? Então, o Ramose, ele fala sobre a filosofia da exclusão, ele identifica, ele fala que o efeito cumulativo, né, derivados da filosofia da exclusão, é que não haja dúvidas que a filosofia africana, a ocidental e as de outras partes do mundo existem, né? Sobre ele fala assim, a gente precisa, em outra parte ele fala assim, isso significa apenas ser verdadeiro e justo com a história feita tanto por africanos como pelos outros, dentro e fora da África, na condução sobre o ensaio sobre sua história. Na condução do ensaio sobre sua história, os filósofos africanos querem retificar os preconceitos históricos da negação, da indiferença, da separação e do esquecimento, que tem contaminado a filosofia africana nas mãos de verdadeiros advogados do diabo europeus e seus cúmplices africanos. Então, assim, não dá para a gente falar, né, de filosofia também, sem falar de filosofia da libertação, como ele usa, né? O que vocês estão falando, a gente precisa popularizar a filosofia e fazer as pessoas entenderem que a filosofia está em tudo, né? Que a filosofia está na nossa vida. Então, ele fala assim, é o fortalecimento da nossa sociedade, a filosofia com seus propósitos, né? A gente tem que ter uma filosofia, mas não é filosofia para ficar igual pensando ali como eles pensavam na Ágora, né? Ali nas praças, só os pensadores, para poucos, né? Iluminados, principalmente homens, sobretudo, né? Que ficavam ali pensando, vamos reger a nação dessa forma. E não, ele fala que a filosofia é da libertação, né? Que é um desafio contínuo e uma vigilância exigida. Então, eu acho que o Ramose ele tem também muito para contribuir, sabe, sobre essa questão de desmistificar a filosofia como algo que para poucos, né, para os iluminados, e também de popularizar. Então, se a gente for mais a fundo, a gente tem tanta gente bacana, né, que está falando aí já há muito tempo e a gente está com os ouvidos fechados. Se a gente começa a abrir e fala assim, caraca, gente, mas o fulano branco não fala isso agora? Não, mas o fulano preto lá atrás já falava isso e ninguém sabia, né? Como é o caso do Bembe, como é o caso do Fanon, né? Como é o caso do Ramose, como é o caso da Silvia Rivera, do Casanova. Então, assim, é importante a gente ler os nossos, né, e as nossas. Agora, Jaime, quando você fala, você estava falando, eu estava anotando, né, que são tantas coisas importantes. Essa questão do embranquecimento, né, e da filosofia como ferramenta mental para interpretar a vida, né? Não é só o corpo. A África pode ter sido, né, e foi, e é o berço, né,
a questão do corpo, como você traz, e você traz também o seguinte, não só o corpo, mas também o conhecimento. Então, é um combo, né? E aí a pergunta que eu fiz para o Alberto, eu faço para ti, que a gente está se encaminhando para o fim, né? Como que a gente faz essa filosofia? Como é que a gente mostra essa filosofia? Como é que a gente tensiona e atravessa, né, essa filosofia grega com a filosofia que vem muito antes dela, que é a filosofia africana? Olha a flecha. Aí eu vou só falando dos nossos filósofos brasileiros, eu indico só dois, para não ficar muito pesado, mas Renato Nogueira, gente, é um filósofo maravilhoso brasileiro. Ele fala da plurirracionalidade, ele traz uma perspectiva muito legal de que seria absurdo eu falar para você assim, tu só pode fazer uma coisa desse jeito. A gente vive num sistema onde a gente faz tudo de um único modelo. É como ser um quadrado, digamos. Todas as casas só pode ser quadrada. Já percebeu? Todo mundo faz casa quadrada, mas não é só casa quadrada. É escola quadrada, é todo mundo sentadinho na mesinha, é professor no meio, é a universidade que ensina aquele monte de conteúdo. Você está entendendo? Que a gente tem um modelo único de vida? Isso é absurdo, gente. Existem várias formas de você fazer qualquer coisa. Seja pensar, seja agir, seja refletir um assunto, seja ver a vida, existem vários ângulos. O que é o elevar-se? É você conseguir ver todos os ângulos. Que tem uma coisa legal no Egito que chama a pirâmide. Teoria da pirâmide. A pirâmide tem 4 lados, que são as 4 bases de todos os conhecimentos que o ser humano inventou. Agora isso está para além da questão racial, uma questão humana mesmo. O ser humano inventou a ciência, a política, a religião e a arte. Os 4 conhecimentos inventados pelo ser humano. Como que a gente pode melhorar nossa sociedade? Juntar os 4 conhecimentos, juntar a política, a arte, a ciência e a religião e subir a pirâmide. Lá no topo da pirâmide está a solução para todos os nossos problemas. Agora, enquanto o cara da arte achar que essa é a solução, o da ciência achar que essa é a solução, o da política, o da religião, todo mundo tem a verdade, mas ninguém resolve nada, né? Então, para a gente conseguir resolver, a gente precisa, de fato, dessas 4 formas de ver a vida, juntar as 4, interpretou, vamos subir agora. Para subir, aí como é aquele clássico, só se for junto, não dá para subir sozinho. Então, eu falando de uma filósofa que eu gosto muito, brasileira, se chama Catiúcia Ribeiro. Ela faz esse resgate de uma forma lindíssima dos conhecimentos ancestrais. Infelizmente, eu não tenho um livro dela aqui ainda para mostrar para vocês, mas quem puder pesquisar, nem que seja na internet, já vai sair engrandecido. E tem uma frase dela que fala assim: houve um apagamento histórico sobre a África como berço da humanidade, juntamente com a apropriação cultural, que nada mais é que o roubo dos nossos conhecimentos, tentando assim nos destituir do lugar de racional, animalizando o africano, posteriormente os diaspóricos. Desse modo, destitui a sua humanidade, para que a dominação ocorra de corpos com maior aceitação e facilidade. Ou seja, se alguém vê você matando uma galinha, se ela não for vegetariana, aquilo não vai ser escandaloso para ela, vai ser comum, porque a galinha é o quê? Um animal não racional. Então, tudo que é não racional pode ser morto, comido. Tudo bem, você matou uma galinha, matou um porco, matou um boi. Quando ele coloca o negro no lugar de animal, matar um negro se equivale a matar um animal. Por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente quer dizer o quê? Que o fato de você ser racional, ou seja, ter livre-arbítrio, e o que difere, só para colocar uma margem? O irracional, ele não tem noção de espaço e tempo. O racional tem noção de espaço e tempo, por isso pode interpretar a vida e por isso tem livre-arbítrio. Então, se a gente usa as nossas escolhas, como, por exemplo, não vou alisar meu cabelo, não vou ser cristão, por exemplo, que é uma doutrina que prega tudo contra o negro.
Então, quando a pessoa começa a interpretar direitinho, ela começa a fazer o quê? A não alisar o cabelo, a ver a beleza, a ver que nem tudo precisa ser liso, nem tudo precisa ser quadrado, existem diversas formas. A pessoa vê que existe um saber religioso que é uma herança, que você, por puro preconceito, mesmo sendo negro, não acessa, não desenvolve esse potencial maravilhoso de, como eu tinha falado para vocês, de energia. Então, tudo que tem a ver com ancestralidade negra, racionalidade negra, tem a ver com intuição, pensamento, imaginação e sentimento. Então, se a gente desenvolvesse todas essas 4 potencialidades do cérebro humano, do coração humano, acabou nossos problemas, some tudo isso de problema, porque na nossa realidade isso ia se refletir como? Isso ia se refletir como compreensão, como amor ao próximo, isso ia se refletir como uma forma de ver a vida como ela é, não como a gente quer que ela seja, de acessar a nossa realidade pelos métodos que ela tem. Um exemplo, se eu soltar você num trânsito, você não sabe dirigir um carro, você não sabe nada de lei de trânsito, e eu soltei você no trânsito, o que isso vai dar? Ou você vai bater em alguém, ou alguém vai bater em você, porque você não sabe nada de lei de trânsito. Agora, se você sabe dirigir o carro, o exemplo aqui, o carro é o corpo, e você é o motorista é a sua capacidade racional, e o carro é o seu corpo, o seu lado animal, né? Matéria. Então, se você dirige o carro, se você sabe dirigir um carro, já é diferente. Você já não vai bater em ninguém. Mas e se você não sabe lei de trânsito? Não adianta muito, alguém pode bater em você. Agora, se você sabe dirigir o carro, que é o corpo, e se você sabe as leis de trânsito, que o trânsito é a vida, agora você não tem nenhum risco de bater em ninguém, nem de ninguém bater em você, porque você sabe como funciona a vida e você sabe como funciona a mente, o corpo, né? Então, aí passa para o nível superior, que seria o nível da gente começar a melhorar isso aqui, sair desse sofrimento e passar para o aperfeiçoamento. Como isso pode ser refletido na realidade? Práticas ancestrais como plantio, gente. Isso é fundamental. Por quê? Porque essa agora é uma necessidade. No sentido que tudo que foi desmatado vai ter que ser reflorestado. E ou a gente começa a se apoderar disso, ou isso vai virar de novo um negócio. Então, vamos pegar essa ancestralidade, recuperar o contato com a terra. Eu falo isso porque aqui no KF eu aprendi isso. Eu nunca tinha plantado nada. Fui num evento do KF, plantei uma plantinha e pronto. Nasceu dentro de mim. Então, a filosofia, ela é cultivar. Cultivar significa que aquela semente é seu cérebro. Eu só estou regando, eu só estou jogando água para ela germinar, só estou jogando humus, terra boa, para ela crescer bonita. Você que é a potência. Então, todas as pessoas têm essa potência. Quem quiser desenvolver vai se tornar um fator de soma no mundo. Que nem nós estamos aqui fazendo o quê? Tentando somar. Quantos estão aí assassinando pessoas? Quantos estão por aí tentando atrasar a vida do outro, como ele falou na necropolítica, na canetada? Então, quando a gente se torna consciente do nosso papel na vida, a gente vira fator de soma. A gente fala assim, eu sei dirigir carros, quer que eu te ensino? Eu sei lei de trânsito, eu te ensino as leis da vida. E aí você vê que a pessoa começa a melhorar. Então, eu acredito que o CEPL, o KF, já está ajudando, já está sendo um fator de soma, porque eu sou fruto da filosofia. Eu sou muito melhor hoje. Não lia livro, não tinha nenhum tipo de incentivo, cresci sempre na periferia, não me via quanto identidade negra. Eu aprendi tudo isso através desse exercício consciencial de expansão de consciência. Hoje eu falo para vocês que dá certo, porque eu testei. Hoje eu sou o fruto disso. Então, a gente só pode ensinar o que é filosofia popular. Ensinar aquilo que testa e dá certo. Não é testar, li aqui no livrinho, olha que lindo. Não. É falar assim, eu testei e dá certo. Porque aí você está vendo o outro como a si mesmo. Se essa potência está em mim, está em você. Se eu conseguir sair de um plano de inconsciência,
de angústia, de agonia, de desespero, preocupação, intolerância. Eu era tudo isso. E eu reverti tudo isso com a filosofia em paciência, calma, compreensão, saber ser mais consciente, saber o tempo das coisas, saber como contribuir. Se eu posso contribuir, eu vou e contribuo. Então, a filosofia, ela é uma forma de você cultivar o que há de melhor dentro de você, e isso se reflete com você sendo um fator de soma no mundo. Você começa a ajudar pessoas, natural. A gente vem aqui, faz live, não é para ganhar dinheiro. A gente faz porque a gente viu que dá certo, e a gente quer falar para as pessoas, pessoal, dá certo isso, porque é verdade. E pode ter certeza, quem ouve é tocado, porque a pessoa vê a gente fazendo isso e fala, nossa, mas por que eles estão fazendo isso? Porque ficou desacreditado do ser humano. Acha que o ser humano só vai fazer o mal, né? E a gente prova para eles que um ser humano consciente faz o bem, faz de bom grado. Então, eu espero que toda essa sociedade brasileira possa trazer CEPL, KF, dar mais espaço para a gente poder ter mais apoio da população. Seja numa simples roda de leitura e a pessoa ir lá e comparecer, num vídeo a pessoa ir lá e assistir, ou seja, até mesmo a pessoa vindo ficar com nós, vindo, entrando no nosso coletivo e sendo fator de soma, indo aí dar aula, ou vindo aqui falando, olha, eu quero também fazer um vídeo, e aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E até chegar nesse nível que é o que a gente deseja, né? De implementar escolas diferentes, escolas onde a gente possa ensinar nossas crianças a importância de plantar, porque elas não vão achar que a vida é assim, abriu o armário, tá tudo lá. Abriu o armário, peguei, achar que a comida vem do armário. Não, mostrar para eles a realidade, parar de alienar nossas crianças. A realidade é essa. E aí é um trabalho com criança, principalmente. Começa com os adultos aqui, falando, fazendo live, fazendo roda de leitura, mas é tudo isso para eles saberem ensinar as crianças. Porque isso é o importante. A gente mostrar para as crianças a realidade positiva, que é justamente o quê? Aquele que contribui com a natureza, que contribui com o seu próximo, que busca o melhor para si mesmo, ele já está sendo um fator de soma no mundo. Se isso se multiplicar, acabou os problemas da humanidade. Todinhos, como eu te falei. O problema da fome é a ganância, é o egoísmo. O problema dos preconceitos é a inconsciência, é essa soberba, né? Essa coisa de querer ser melhor que o outro. Então, quando a pessoa vai resolvendo tudo aqui na mente, aqui fica tudo sem problema. E como eu disse novamente, eu testei e dá certo. Quem quiser, se 1000 pessoas testar, 1000 pessoas vão falar isso, dá certo. Maravilha. Na verdade, assim, a gente pode fazer com as crianças, mas com os adultos também, principalmente, né? Principalmente, estou puxando sardinha para o meu lado, que a gente trabalha com a educação de jovens e adultos, né? Sobretudo. Então, a gente vê que, assim, isso que você falou, o bom grado, né? A gente faz de bom grado, e a gente faz mesmo, né? E a gente forma um grupo, e vem o outro, e vem a outra, e vem o outro, e a gente começa a se reconhecer e a gente fala assim, gente, isso aqui é família, né? Eu falei, isso é família, porque família geralmente não é sangue, né? A família é quem você encontra pela caminhada. E é isso, né? Não adianta a gente querer, não, a gente está não vai ganhar dinheiro com isso. Não, a gente não vai ganhar dinheiro com isso. Não é o intuito da gente ganhar dinheiro com isso, né? O intuito da gente é muito, muito ao contrário. Se fosse para ganhar dinheiro, a gente estava rica, né? Porque o que a gente tem de trabalho, nosso intuito é literalmente trabalhar e trabalhar com, né? Não é trabalhar para. Então, a filosofia que vocês trazem para mim, para quem está assistindo, aliás, eu queria até agradecer a quem está assistindo, a filosofia que vocês trazem hoje é uma filosofia que a gente não vê, né? Eu nunca vi, né? Pelo menos até o momento na academia, espero ver quando você traz o Renato Nogueira, a Catiúcia, eu trago o Juan Flor do Nascimento, querido Juan, né? Maravilhoso, um grande companheiro, né? O Muriatã Barbosa também, muito querido, quer dizer, são pessoas que estão ali no campo da história, mas da filosofia, da sociologia, porque tudo está imbricado, né? Está tudo junto, a gente está tudo junto mesmo, e tem que estar, né? Porque eu acho que o intuito é
a derrubada desse capital, a derrubada dessa necropolítica, desse modo que a gente está vivendo, que está levando a gente para o abismo, e a gente está vendo, e a gente está indo, e aí? Como é que a gente para isso? Como é que a gente muda essa roda, né? Gira para um outro lado? É o que a gente faz nos nossos espaços, né? A formiguinha, né? Eu acho que o Alberto falou, é formiguinha mesmo, mas eu acho que é possível, né? E essa é a razão pela qual a gente vive, né? A gente passa a viver por isso, literalmente. Ó, mandar um abraço para o Ricardo Bizão, o Marcos Vinícius falou, que maravilha, delícia de conversa, que bom escutar a Jaine, grande Marcos Vinícius, querido, está sempre aqui com a gente. Um abraço, querido. Felipe Almeida deu boa tarde, a Soninha Galvão também está sempre aqui com a gente, deu boa tarde. Davi Palácio, a Juliana Galvão. Deixa eu ver se tem mais gente. Alberto, vou passar para você, não vou tacar mais flechas, né? Não vamos tacar mais flechas, porque não vai dar mais tempo. Tem outra atividade, infelizmente, porque se eu puder, eu sempre falo assim, gente, essas lives, esses encontros, é para a gente ficar assim, a tarde toda, né? Mas, infelizmente, a nossa correria é braba. Então, Alberto, é contigo. Queria que você fizesse algumas provocações mais e as considerações, que depois eu passo para a nossa querida Jaine, novamente, para ela se despedir. Então, beleza. Eu vou ler uma citação aqui do Fanon, que também fala um pouco da espiritualidade do africano e de como o europeu tratava essa espiritualidade, né? Como ele não entendia, né? Às vezes, que é uma questão que a Jai falou bastante aí da espiritualidade, como o negro se entende e tal. Então, isso é importante. Caso-me com o mundo, eu sou o mundo. O branco nunca compreendeu essa substituição mágica. O branco quer o mundo. Ele quer só para si. Ele se considera o senhor predestinado deste mundo. Ele o submete, estabelece-se entre ele e o mundo uma relação de apropriação. Então, o branco estabelece essa relação de apropriação, né, com o mundo e com a natureza. Por exemplo, se a gente refletir um pouco, o René Descartes, ele fala que, nas reflexões dele, que a natureza tinha que ser dominada e ser subjugada a favor do ser humano. Assim. Então, hoje em dia, a gente vê que, se a gente continuar pregando esse tipo de pensamento, que vai ser um progresso de degeneração. Assim. Você vai ter celulares celular mais rápido. Eu ponho sempre uma dúvida, assim, uma reflexão. Assim, o que é mais importante no futuro? A gente ter um carro que voa ou uma melhor qualidade do ar? Então, é isso que a gente tem que refletir, assim, continuar dominando a natureza, extraindo, continuar fazendo um extrativismo exagerado, um parasitismo que o ser humano faz com a natureza, ou falar até o que a Jaine falou, assim, de identificar a lei e viver em harmonia com a lei, identificar a lei da natureza e partir de uma harmonia, tentar viver de forma mais harmônica com a natureza, porque nós somos parte da natureza e nós dependemos da natureza para viver, né? Aí é isso, a gente segue aí na luta, na tentativa de democratizar o conhecimento, a filosofia, de extinguir esses pensamentos escrotos, assim mesmo, de eugenia, de preconceito de raça, de cor, de opção sexual, de religião, de tudo isso, viver de forma mais humana, né? E aí a filosofia, como um instrumento de reflexão, ela é o instrumento que pode nos ajudar, né, a tornar lembrar o ser humano quanto humano ele é e quanto o próximo também é humano, assim como ele, né? É isso. Uma horta é um instrumento, é um excelente instrumento pedagógico também, mano. Eu penso assim que devia ter horta em tudo que é escola, para trabalhar com crianças, jovens e adultos mesmo, assim. Você trazer a pessoa para um contato com a terra é muito bom mesmo, assim. E aí é isso. Queria agradecer aí o CPL, pedir desculpas aí qualquer coisa na internet, aí as interrupções. Queria agradecer essa troca aí, foi muito gratificante. O trabalho de vocês aí deve ser bom pra caramba, isso é maravilhoso. Mas é uma luta, né? Um trabalho de formiguinha, como a gente diz. E é isso. Muito obrigado.
Valeu, Alberto. Tá dando realmente o espaçozinho. Só agradecer. Jaine, considerações. Eu nunca falo finais, né? Porque são considerações, são anteconclusões, que a gente não conclui nada, né? A gente só anteconclui, né? Cada vez que a gente acha que está concluindo alguma coisa, a gente só desconclui e anteconclui. Então é com você, Jaine. Fica você, hein? É bem essa ideia de que nós não somos nada, nós estamos sendo algo. Nós estamos sempre sendo algo, sempre busca algo. A ideia de querer procurar, de querer que as coisas não mudem, é aquilo que a gente estava falando. Era tudo isso, de não aceitar a diferença. Agradeço o CEPL, agradeço ao Alberto, você também, Noélia, por toda a atenção que vocês deram. E é o seguinte, se você for uma semente de feijão, vai nascer feijão. Se for na terra, de tomate vai nascer tomate, de pimentão vai nascer pimentão. E se você colocar uma semente de conhecimento na mente do ser humano, vai nascer valores, virtudes e sabedoria. Esse é o nosso ideal humano, valores, virtudes e sabedoria. Quem cultivar isso vai nascer o ser humano pleno, que é o ser humano que é fator de soma na vida daquele que ele estiver próximo, que é um ser humano que se ama e se compreende e que pode somar automaticamente com toda a sociedade, porque aquele que estiver comprometido em ser melhor, ele faz o bem de bom grado, como a gente tinha falado, muito natural mesmo. Então, um salve para todos, muito obrigado, gente. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez essa soma que veio, nada do nada, né? Eu ia falar que veio assim como um presente, porque nada vem por acaso. Então, conheci o KF nesse momento, conheci tanta gente bacana, né? O CEPL conheceu tanta gente de luta, de verdade, de soma durante essa pandemia, que se a gente tem que falar alguma coisa de bom, né? Se é que tem alguma coisa de bom nisso, são as pessoas que a gente tem encontrado, sabe? As parcerias que a gente tem feito, as somas que a gente tem conseguido, né, chegar, o chega junto, como a gente fala aqui. Então, assim, agradecer ao KF, agradecer a existência desse coletivo, que eu tenho certeza que não vai ficar só em São Paulo, né? Ele vai expandir, porque eu acho que a ideia é essa, quando a gente tem uma ideia, eu falo isso, me arrepio, eu sempre me emociono, todo mundo sabe disso, e é isso, né? Eu acho que a gente tem que deixar a emoção falar, porque falam que nosso corpo é uma máquina, nosso corpo não é uma máquina, né? Nós somos feitos de carne e osso, de emoções. Então, que o KF tenha vida longa, que ele possa expandir seus muitos braços, né? Suas muitas raízes, não só para o Brasil, mas para a nossa América Latina, como dizia nossa querida Lélia Gonzalez. Saibam que o CEPL vai estar sempre aqui, conta com a educação popular e libertária, conta com a educação de jovens e adultos, com a educação infantil, enfim. Não importa o lugar, porque pode ser educação formal, não formal e informal, a gente está aqui para somar, tá certo? Um abraço, um beijo no coração, um cheiro, e a gente segue nessa resistência. Semana que vem a gente tem nosso último encontro, né? CEPL Convida, vai ser sobre educação inclusiva, educação especial, qual é a diferença, qual não é. Soninha Galvão, Thiago Ribeiro, Valéria Paixão, gente, na Soma. A gente segue nessa resistência com a educação popular e com punhos ao ar. Obrigada, gente. Valeu. Eu agradeço.